Olá, prezados amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz. Gostaria de agradecer a todos os irmãos e amigos que têm entrado em contato comigo através do nosso e-mail tvcaminholivre@gmail.com. É através deste e-mail que eu procuro responder aos questionamentos dos irmãos e amigos que nos procuram aqui na TV. Eu não respondo, eu procuro não iniciar nenhum tipo de discussão lá na seção de comentários, porque ali não é o lugar apropriado para isso. Tentei fazer isso no início das nossas atividades aqui no canal, no ano passado, e pude perceber que não é o local apropriado para que a gente possa estabelecer um diálogo ou até mesmo tirar dúvidas a respeito daquilo que nós expomos aqui na TV Caminho Livre, a respeito do Evangelho. Eu costumo dizer aqui que o assunto sobre o qual nós sempre nos deparamos, o assunto sobre o qual a gente procura falar e dar ênfase é o Evangelho. Nenhum outro assunto nos interessa. Nenhum outro assunto chama-nos a atenção. É o Evangelho, é a graça do Senhor, é aquilo que Cristo fez por nós. É isso que nos chama a atenção aqui na TV Caminho Livre e é sobre isso que a gente se propõe a falar aqui. Quero mais uma vez, de forma muito respeitosa, dizer aos meus irmãos e amigos unitarianos que não creem na pessoa do Espírito Santo, que não creem na divindade de Cristo, que eu sou trinitariano, convencido pelo estudo que eu realizei ao longo de anos sobre este assunto. Eu estudei muito sobre esse assunto. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito desse assunto. Eu tenho questionamentos, perguntas, muitas perguntas, para fazer a Deus quando lá na glória eu estiver com Ele. Agora, eu tenho certeza também que os meus amigos unitarianos, que não creem na divindade de Cristo e na personalidade do Espírito Santo, eu creio que eles também têm muitas questões e muitas perguntas para fazer a Deus. Eles também não fecharam esse assunto. Este é um assunto envolto em mistério, porque se trata do entendimento, da compreensão do próprio Deus. E nós sabemos que compreender Deus é algo impossível. Entender Deus é algo impossível. Definir Deus é algo impossível para nós, seres humanos. Deus revelou características próprias em sua palavra. Deus, através de sua palavra, revelou-nos algo a respeito de suas ações ou energias, como dizem, como afirmam alguns teólogos que estudam o assunto de Deus, a questão da divindade. Deus não nos revelou a sua essência. Para nós, seres humanos, é impossível conhecermos a essência de Deus. O que nós conhecemos a respeito de Deus através da sua revelação escrita, através da palavra de Deus, são características de Deus apontadas ali através das energias de Deus, através das ações de Deus. Então, este é um assunto, definir Deus, compreender Deus, dizer que Deus é uma única pessoa, ou dizer que Deus, como nós trinitarianos acreditamos ser, são três pessoas em uma mesma essência, é um assunto envolto em mistérios ainda. E nem nós trinitarianos, nem os unitarianos fecharam essa questão, porque nós estamos tratando de Deus, estamos tratando da divindade.
E quando nós estamos tratando da divindade, é necessário tirarmos as sandálias do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa soberba dos pés e mantermos uma posição de respeito e reverência para com o nosso Deus, esse Deus infinito, misterioso, incompreensível. E é como diz o profeta Isaías, com quem nós podemos comparar a Deus, né? Com quem nós vamos comparar o nosso Deus? A que nós compararemos ao nosso Deus? Ou com quem? Então, irmãos e amados, dito isto, eu quero reforçar então o recado de que, havendo a necessidade ou interesse da sua parte que me assiste de entrar em contato comigo, faça-o através do e-mail tvcaminholivre@gmail.com, ok? Todos que procuram entrar em contato comigo ali, na medida do possível, eu procuro atendê-los. É óbvio que, em função da quantidade de pessoas que entram em contato comigo através do e-mail ser muito grande, eu não tenho condição de ficar ali no próprio e-mail escrevendo muita coisa ou digitando um texto longo, enorme. Eu procuro resumir, eu procuro também passar o meu contato pessoal para que as pessoas entrem em contato comigo e, através de um diálogo, né, a gente possa dirimir dúvidas, a gente possa estudar a Bíblia, e é o que eu tenho feito. Então, me perdoe se eu ainda não atendi você, se eu ainda não respondi você, mas é porque são muitas as pessoas que estão entrando em contato comigo, pessoas não só do Brasil, bem como de outras partes do mundo, e isso me toma tempo, né? E a gente tem as nossas atividades e o corre-corre do dia a dia, ele acaba não permitindo que a gente tenha a possibilidade de atender a todos de uma forma melhor, não é? Mas, gente, eu estou gravando este vídeo na sexta-feira santa do ano 2018. Estamos findando o mês de março de 2018. Eu estou gravando este vídeo no dia em que se comemora, no dia em que se celebra, no dia em que se, pelo menos a comunidade cristã, relembra a morte de Cristo na cruz. E seria interessante a gente, hoje, reverberarmos ou reproduzirmos uma pergunta que tem sido feita ao longo dos séculos da era cristã. Por que Jesus teve que morrer? Por quê? Essa é uma pergunta que os teólogos procuram responder, os estudiosos da Bíblia procuram responder. Por que Jesus teve que morrer? E para a gente entender, pelo menos um pouco, do significado da resposta para esta pergunta, vamos ler o que se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então, por muitas vezes e em muitos vídeos eu já tratei destes dois textos aqui. Eu já discorri muito sobre eles aqui na TV Caminho Livre. Estes dois textos, eles têm o sentido de uma celebração de um pacto, de uma aliança, que Deus faz com a humanidade através de Adão. Eva ainda não havia sido criada por Deus. Então Deus chama Adão e diz a Adão o seguinte: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Falando nisso, só abrindo um parênteses aqui, eu estou usando a Nova Almeida atualizada, a Bíblia recentemente editada aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil. Nova Almeida atualizada, essa é a versão que eu estou utilizando, tá? Então, Deus chama Adão e diz a ele o seguinte: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Esta foi a celebração de um pacto, de uma aliança que Deus fez com Adão ali no jardim do Éden. Vejamos o que mais Deus falou para o homem ali no jardim do Éden, logo após Adão e Eva desobedecerem a esta ordem de Deus, lá no Éden. Logo após o pecado, logo após a desobediência da humanidade à palavra de Deus. Veja o que diz Gênesis 3,19. Gênesis 3,19 diz assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então Deus deu a ordem para Adão e Eva, logicamente. Quem passou esta ordem, esta palavra de Deus para Eva foi o próprio Adão. E o interessante é que a serpente ali no Éden, ela não procura Adão, ela inicia um diálogo com Eva. E Eva reverbera essa ordem de Deus, mas Eva não estava viva quando Deus pronunciou este pacto, estabeleceu este pacto com Adão. Obviamente Adão passou esta ordem divina para a sua mulher, Eva. E Eva foi enganada pela serpente, como nós conhecemos a história através da palavra de Deus. Então Deus aqui, depois que Adão e Eva cometem aquele pecado, desobedecem a Deus, transgredindo uma ordem direta de Deus e quebrando a aliança, quebrando o pacto que Deus havia feito com eles, olha, não comam daquela árvore ali, né? Vocês podem comer de tudo, não comam somente dela, e vocês vão poder viver eternamente. Eu vou dar a vocês o livre acesso à árvore da vida, e vocês vão poder viver eternamente enquanto vocês não comerem daquela árvore. Mas no dia em que vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Né? Em resumo, foi isso que Deus disse. E aí, Adão e Eva desobedeceram, quebraram este pacto. E Deus aqui no verso 19 do capítulo 3 está dizendo o seguinte para Adão: olha, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, porque dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Ou seja, Deus simplesmente reafirmando aquilo que ele havia dito antes, na celebração do pacto, das obras, da obediência. Não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então Deus aqui está reafirmando: você vai voltar para onde? Ou de onde você foi formado. É para lá que você vai voltar, para o pó. Né? Você, como diz aqui na palavra de Deus, você vai voltar para a terra, porque você foi formado da terra. Você é pó, e ao pó você voltará. Isso é morte. É Deus reafirmando aquilo que ele havia dito: você vai morrer no dia que você comer daquela árvore. Então aqui no verso 19 Deus está confirmando isso: você vai voltar para a terra que é de onde você veio. Você é pó, e ao pó você voltará. Olha o que diz aqui os versos 22 a 24, no mesmo capítulo 3 de Gênesis. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Deus falando aqui que o homem se tornou como um de Deus. Deus falando aqui no plural. O homem se tornou como um de nós. Os unitarianos vão dizer que isso aqui é um plural de majestade. Nós, trinitarianos, vamos afirmar que isso aqui se trata de uma primeira evidência da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ainda lá nos primórdios da terra. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então a gente pode perceber aqui que Deus impede, logo após o pecado de Adão e Eva, Deus impede o acesso deles à árvore da vida.
Por que Deus tem que impedir o acesso do homem, logo após o pecado, à árvore da vida? Porque é como o próprio Deus está afirmando aqui, olha. Porque do contrário, se Deus não impede o acesso do homem à árvore da vida, o homem comeria e viveria eternamente. Ele comeria da árvore da vida e viveria eternamente em pecado, em dissolução, em corrupção, em estado de corrupção moral, espiritual, física. Ele viveria assim. É assim que ele viveria, se ele obtém acesso à árvore da vida. Então Deus, para mostrar-nos, e aí eu sei que eu vou chocar muita gente que acha que eu deixei de ser aniquilacionista, e eu não deixei de ser aniquilacionista, né? E Deus então, para mostrar-nos que nós não somos imortais, nós somos, pelo contrário, mortais. A nossa constituição é pó. A única coisa que nós temos de imortal, de divino em nós, a não ser, obviamente, a questão da imagem do próprio Deus, é a questão do sopro, né? O ruach, ou no grego pneuma, sopro de vida que Deus, com o qual Deus nos dotou. Foi com o sopro de vida que nós viemos a existir, à existência. É com esse sopro de vida que nós existimos. E é este sopro de vida que Deus toma para si quando nós morremos. Então eu ainda creio nisso, mas respeito quem não crê desta forma. Respeito quem não crê e não vou aqui debater esse assunto. Não vou aqui querer discutir este assunto aqui na TV Caminho Livre. Então veja, estou afirmando com base na palavra de Deus, que se Deus não impede o acesso do homem pecador, Adão e Eva, da humanidade pecadora, à árvore da vida, essa mesma humanidade pecadora comeria da árvore da vida, do fruto da árvore da vida, e poderia viver eternamente. É o que a palavra está dizendo aqui no verso 22. Eu não estou tirando coelho da cartola, nem fazendo algum tipo de afirmação gratuita, saída da minha própria mente supostamente fértil. É isso que Deus está dizendo aqui. Portanto, isso é uma evidência claríssima, clara a evidência de que nós somos mortais, sim senhor, sim senhora. Somos mortais. Nós somos pó. Essa é a nossa constituição. Nós viemos da terra. Nós viemos da terra. E segundo Romanos 4,17, Deus criou tudo que Ele criou através, logicamente, da sua palavra, Salmos 33, 6 e 9. Deus criou tudo do nada. Nada existia, a não ser o próprio Deus, que é eterno. Ou seja, a realidade consistia em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa era a realidade antes de tudo existir. Mas então Deus, através da sua palavra, Ele cria todo o cosmos. Todo o cosmos é criado. E o homem é criado da terra, do pó da terra. O homem é formado, como diz a palavra de Deus, da terra. E quando nós morremos é para a terra que nós voltamos, porque nós viemos de lá. Nós somos pó. Então Deus, isso aqui é uma evidência clara de que nós somos mortais. Mortais, nós não somos imortais. Bom, versos 23 a 24 do capítulo 3 de Gênesis diz assim: por isso o Senhor Deus o lançou quem? O homem, né? Adão e Eva. O lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden em uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida, então, foi ali guardada por uma espada flamejante para que o homem pecador não pudesse ter acesso ao seu fruto e pudesse, como diz a palavra, viver eternamente. Amados, o homem quebrou o pacto das obras, o pacto, a aliança da obediência lá no Éden, e então passou a morrer. E essa morte, para a qual Deus condenou a humanidade, é a morte eterna. Não é uma morte provisória, temporária, não, é a morte eterna. O homem teria que deixar de existir, teria que voltar à terra, teria que voltar ao pó. Então, quando Deus cria o mundo,
e o faz perfeito da forma como ele o fez para Adão e Eva e toda a sua descendência, ou seja, toda a humanidade foi agraciada por Deus ali no Éden. Ali no Éden. Toda a humanidade foi agraciada por Deus ali no Éden. Deus fez tudo o que ele fez de modo perfeito e harmonioso, para que todos os descendentes de Adão e Eva, sob a condição da obediência, pudessem usufruir disso tudo. Só que Adão e Eva quebraram o pacto das obras, o pacto da obediência, a aliança das obras lá no Éden, e por isso passaram a morrer. Agora, o que acontece então com a terra e com os seres humanos? Nós, seres humanos. Abram em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versos 21 e 22. Diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vejam, eu quero me deter agora, nesta primeira parte deste estudo bíblico, as primeiras partes destes dois versos. A morte veio por um homem. Um homem apenas produziu a morte, nesta dimensão na qual nós vivemos. Olha o verso 22. Porque assim como em Adão, todos morrem. Em Adão, todos morremos. Esse é o nosso legado, essa é a herança de Adão para nós. Em Adão, todos nós morremos. A morte veio por causa da ação pecaminosa e desobediente, transgressora, de um homem. Adão, no Éden. Olha o que diz Romanos capítulo 5. Abra aí Romanos capítulo 5. Vamos ler então alguns textos deste capítulo 5 de Romanos para enfatizar isto. O que foi que Adão nos legou, deixou como herança para nós habitantes desta terra, deste planeta? O que foi que ele nos legou? O que foi que ele nos deixou como herança? Primeiro leamos o verso 12, Romanos 5. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse pecado a morte. E por esse pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade. Porque todos pecaram. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que a morte passou a todos nós como herança daquela ação transgressora de Adão lá no Éden, Adão e Eva. Mas por que a Bíblia só fala especificamente de Adão, Adão, Adão? Porque Adão era o representante da raça, por isso. Então, o verso 12 deixa claro que por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte sobre toda a humanidade, porque todos pecaram. Aí o arminiano vai dizer o seguinte, não está vendo aqui? Ó, a morte vem porque todos pecam, ou todos pecamos. Mas eu não sou culpado do pecado de Adão. Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Nós já mostramos lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22, que em Adão todos morrem, ou seja, basta eu nascer aqui de forma natural que eu já estou sob a condenação do pecado de Adão. Se eu só passo a morrer depois que eu cometo algum ato mal, eu queria perguntar para os meus irmãos arminianos, que eu tenho muitos irmãos arminianos, por que criancinhas morrem? Criancinhas, bebês morrem, criancinhas que não sabem distinguir o certo do errado, ainda não têm o senso do certo e do errado, não sabem o que é certo e o que é errado. Por que criancinhas morrem? Por que bebês morrem? Sem pecarem. É justamente por conta do que Adão e Eva fizeram lá no jardim do Éden, lá nos primórdios deste planeta, no início da história deste planeta.
É tudo consequência do que Adão e Eva fizeram lá no Éden. Especificamente Adão, por ser o representante da raça. É isso. Olha só o que diz os versos, aí mesmo no capítulo 5 de Romanos, verso 14. Vamos enfatizar uma parte do verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Por que Paulo está citando aqui até Moisés? Porque até Moisés, a lei de Deus não havia sido promulgada de forma pública. Não havia sido publicada. A lei de Deus até Moisés ela não havia sido publicada, manifestada publicamente, da forma como ela foi lá no Sinai. Então a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, confirmando aquilo que eu acabei de dizer aqui agora. Então a morte reinou mesmo sobre nós que não pecamos à semelhança do pecado de Adão. Ou seja, Adão pecou voluntariamente. Mas a morte reina sobre nós mesmo que nós não tenhamos pecado voluntariamente como Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. Claríssimo, fica clara a ideia da imputação da culpa do pecado de Adão sobre toda a humanidade, justamente por ser Adão o representante de toda a raça. Olha os versos, aí mesmo no capítulo 5, versos 16, vamos ler parte do verso 16. Vamos ler todo o verso 16, né? 16, 17, 18. Olha o verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O julgamento, veja só o que a palavra de Deus está falando. Apóstolo Paulo aqui em Romanos. O julgamento de quem? Da raça humana. Derivou de uma só ofensa. Para o quê? Para a condenação. Condenação a quê? A morte. É isso que Paulo vem falando aqui no capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12. A morte reinou, passou a toda a humanidade. A morte veio sobre toda a humanidade. Por conta de quem? De Adão. Por conta do pecado de Adão, lá no Éden. É isso que está expresso aqui no verso 16. Olha o verso 17, primeira parte. Se a morte reinou pela ofensa de um só, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos nos deter primeiro agora, esta primeira parte do verso 17. Se a morte reinou pela ofensa de um só e por meio de um só. Ou seja, a morte, no contexto terreno, ela reinou por meio de um só. De um só. A ação de um só, a desobediência de um só. Aquele ato pecaminoso de um só. É isso que está claro aqui, fica claro. Eu não preciso ficar aqui digladiando com ninguém, porque a palavra de Deus explica-se a si mesma aqui, de tão clara que ela é e evidente que ela é. Olha o verso 18, primeira parte também. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Viram? Uma só ofensa gerou ou produziu juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Condenação a quê? Morte eterna. Esta é a situação da raça humana. Esta é a situação de todo ser humano que vem a esta terra, que nasce aqui neste planeta de forma natural, como produto da vontade do pai e da mãe. Esta é como eu disse aqui, vou repetir, o legado de Adão para nós, ou seja, a herança com a qual Adão nos tornou seus herdeiros, nos fez seus herdeiros. Qual é a herança mesmo? Qual é o legado de Adão? Daquilo que ele fez lá no Éden? Morte. Essa é a herança que Adão nos legou. Morte, condenação e morte eterna. Olha o que diz aí em Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Fiquemos só na primeira parte aqui, depois a gente fala sobre a segunda parte. Olha,
O salário do pecado é o quê? Morte. Adão, como representante da raça, pecou. Portanto, toda a raça em Adão faz o quê? Herda o quê de Adão? A morte. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não há o que fazer aqui para poder se safar dessa situação, para poder se livrar dessa situação. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Toda a boca significa que Paulo está individualizando a questão aqui. Individualizando e ampliando esta imputação da culpa do pecado de Adão sobre quem? Sobre todas as pessoas da face da terra. Toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Portanto, fica claro através da palavra de Deus que aquele argumento expressado, emitido pelos arminianos, de que nós recebemos as consequências, nós herdamos as consequências do pecado de Adão, não a sua culpa, é furado este argumento. Este argumento é completamente furado, ele não passa pelo crivo da palavra. A palavra de Deus está dizendo justamente o contrário, que todo mundo se tornou culpável diante de Deus, ou seja, pela imputação do pecado de Adão a nós nos tornamos culpados, nós já nascemos aqui culpados. É por isso que nós morremos. É por isso que nós morremos. É por isso que criancinhas morrem sem ao menos ter cometido um ato de pecaminoso. Por isso que bebês morrem. Por conta do quê? Por conta do que eles, bebês, fizeram, as criancinhas fizeram, antes de saber o que é certo e o que é errado? Não, por conta do pecado de Adão. É isso que a palavra está dizendo. Portanto, os arminianos, especialmente os adventistas do sétimo dia, estão errados, equivocados, quando afirmam que nós herdamos as consequências do pecado de Adão, não a culpa do pecado de Adão. Estão errados, estão fora da palavra quando afirmam isso. E o que é mais impressionante ainda é que o adventista tem uma mente tão criativa, eu digo adventista, são os líderes, os pastores, tem uma mente tão criativa, né? Que eles gostam de elencar aqui exemplos tão absurdos. Por exemplo, eu já ouvi um pastor me dizendo o seguinte: olha, nós herdamos as consequências do pecado de Adão, não a culpa. Aí eu falei, então como é que é isso? Ele explicou, falou, por exemplo, uma mãe que está grávida, aliás, uma mulher que está grávida e ela é acometida pela AIDS, ela transmitirá a AIDS para a criancinha que vai nascer. Aquela criança vai nascer com AIDS, porque a mãe cometeu os erros que cometeu e em função dos erros que cometeu foi acometida pela AIDS. Então a criancinha que não tem culpa do que a mãe fez vai nascer com AIDS. Não porque ela é culpada, mas porque a mãe que pecou, ela é culpada. Então ela nasce com a criança, o bebê nasce com as consequências do pecado da mãe, não com a culpa do pecado da mãe. Olha, gente, é impressionante, é de rir. Então quer dizer que agora por conta deste raciocínio biológico, né, e um raciocínio que nos remete não só para os nossos dias, porque o homem morre em consequência de muitas ações que ele mesmo produz, né, que ele gera na sua vida, isso desde os tempos imemoriais, né? Então isso não é um fato contemporâneo. O que é contemporâneo é só a doença, a AIDS, não é? Mas então quer dizer que eu vou pegar um exemplo desse, vou pegar o exemplo de alguém que morre, ou uma mãe que gera um filho
em condição de aidética, eu tenho que pegar este exemplo e aplicá-lo àquilo que aconteceu à história do planeta Terra com Adão e com Eva. É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um fato humano e inseri-lo e dar um jeito de acomodá-lo, adaptá-lo à história que a Bíblia conta sobre pecado e morte e condenação de todos? É isso que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar ouvidos a essa balela ridícula e patética de um pastor adventista e deixar de lado o que a palavra de Deus está me dizendo? Ora, a Bíblia está me dizendo que nós somos culpados pelo pecado de Adão. A Bíblia está me falando isso. É Deus que está me dizendo isso através da palavra de Deus. Em Adão todos nós morremos. Por conta do pecado de um só, sobreveio juízo sobre toda a humanidade, condenação sobre toda a humanidade. Por conta de um só, a ofensa de um só, a morte reinou. É isso que a palavra de Deus vem dizendo. Então todo mundo é culpado, sim. Ora, se não fosse assim, bebês não morreriam. Criancinhas que não sabem distinguir o certo do errado não morreriam. Vocês estão percebendo isso? Eu não posso pegar um exemplo de algo meramente humano e acomodá-lo à palavra de Deus para que a palavra de Deus se acomode às minhas ideias. Não sou eu que tenho que me adaptar àquilo que a palavra diz. É a palavra que tem que se adaptar às minhas ideias pré-concebidas. Porque a minha igreja crê assim. É ridículo, é patético isso que os pastores adventistas fazem com a membresia da igreja adventista. Patético, patético. Amados, mas alguém poderia fazer a seguinte pergunta: por que mesmo nós somos culpados pelo pecado de Adão? Isso me parece muito injusto. Parece, né? Eu também pensava assim. Quando eu era adventista do sétimo dia, eu também pensava assim. Interessante, abram em Gênesis, volte em Gênesis capítulo 3, verso 17. O texto diz assim: e a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Paremos por aqui. Olha só o que Deus está afirmando aqui para Adão, depois do pecado, depois da desobediência. Por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Olha só a afirmação que Deus faz. Maldita é a terra por sua causa, Adão. A terra agora entra num estado de maldição. A terra toda está amaldiçoada, Adão. Toda a terra, toda a ambiência terrena, tudo que pertence a este planeta está agora sob maldição, ó Adão. É isso que Deus está dizendo aqui, amados. Toda a terra foi amaldiçoada, toda a ambiência, toda a esfera, toda a dimensão terrena foi amaldiçoada por conta da ação de Adão. Ora, o que as árvores teve a ver com o pecado de Adão? O que as plantas, né? A flora teve a ver com o pecado de Adão? O que a fauna, os animais tiveram a ver com o pecado de Adão? Ora, por que isso? Por que Adão e Eva pecam e agora não só eles estão debaixo de maldição, mas a terra toda, as árvores, a fauna e a flora está debaixo de maldição? Por que isso? Ponham uma coisa na vossa cabeça. Eu nunca aprendi isso que eu vou dizer agora dentro da igreja adventista do sétimo dia. Nunca. E o que é que eu não aprendi? Muitas coisas eu não aprendi. E uma delas foi o fato de que Adão era o representante federal da raça humana. E não só da raça humana, bem como de tudo que existia na terra. Adão era o representante da terra. Seria o representante da terra caso continuasse, né? Sob a obediência de Deus. Adão era, naquela condição de ser criado por Deus ali, o primeiro ser criado por Deus, de representante federal da raça humana e de toda a terra. É por isso que nós herdamos não somente as consequências do pecado de Adão, mas, fundamentalmente, a culpa do pecado de Adão.
nós já nascemos, eu vou usar aqui uma expressão figurada, nós já nascemos com o DNA do pecado de Adão em nós. Nascemos com o DNA do pecado de Adão em nós. É isso que aconteceu. Depois do pecado de Adão, Adão transfere para a sua descendência esse DNA de pecado com o qual nós nascemos. Isso é um sentido figurado que eu estou utilizando aqui. Então veja, por que nós somos culpados pelo pecado de Adão? Porque Adão era o representante federal da raça e do planeta Terra. Tudo aqui no planeta Terra foi amaldiçoado por conta do pecado de Adão. É por isso. É isso que a Bíblia afirma. É isso que a Bíblia diz. Então, Adão era o representante da raça humana sob o pacto das obras. Aí Adão quebra o pacto. O pacto das obras, a aliança das obras. Ou seja, quando nós fomos criados lá no Éden em Adão, né? Em Adão, nós fomos criados para viver eternamente, termos livre acesso à árvore da vida. Estou falando em Adão. Mas aí Adão e Eva quebram o pacto. O pacto que Deus havia estabelecido: não comam daquela árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, comam de tudo livremente. Obtenham acesso livre à árvore da vida e vocês vão viver. Vocês vão viver. Enquanto vocês me obedecerem, não comendo daquela árvorezinha ali, vocês vão viver. Ou seja, gente, isso foi uma aliança, foi um pacto de obras, de obediência. Pratiquem esta obediência, pratiquem esta obra, né? Que seria o quê? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vocês vão viver eternamente, porque eu vou dar o livre acesso a vocês à árvore da vida. Mas no instante em que Adão e Eva quebram este pacto, quebram esta aliança, Deus não permite mais que eles obtenham acesso à árvore da vida, para que eles não vivam eternamente. É isso que aconteceu. Eu estou simplesmente reverberando o que aconteceu. De lá para cá, depois do pecado de Adão e Eva, abram só Eclesiastes e vejam qual foi a consequência global do pecado de Adão e Eva lá no Éden. Eclesiastes capítulo 7, abra aí a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes depois de Provérbios. Verso 20, olha só o que a palavra de Deus diz. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha só que interessante isso aqui, hein? Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ora, em Adão o mundo está condenado à morte. Condenado à morte. E uma das consequências morais da transgressão, da desobediência de Adão lá no Éden, é esta que nós acabamos de ler aqui agora. Não há neste mundo nenhum justo, ou seja, ninguém que vem a este mundo vem em condição de justo. Ninguém. Ninguém. E ninguém que vem a este mundo tem a habilidade, a aptidão, o poder de não pecar. Ninguém. É o que a palavra de Deus está afirmando claramente aqui. Ou seja, gente, diante de Deus, diante do nosso Deus, não há nenhum justo na terra. Isso diante de Deus, eu estou falando do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, diante do nosso Deus, não há nenhum justo, ninguém é justo diante de Deus, e não há quem não peque. Não há ser humano que não peque. Ou seja, todos nós pecamos. A Bíblia afirma, não há quem não peque. Se você ouvir de alguém que é possível viver sem pecado, diga para esta pessoa em nome de Jesus que ela está mentindo, porque a palavra diz justamente o contrário. Justamente o contrário. Não há homem que não peque.
Eu recebi um e-mail dia desse de um irmão muito educado, muito bem articulado, me corrigindo de uma forma muito branda, muito simpática, muito gentil. Me corrigindo: irmão, eu não concordo com o irmão quando o irmão afirma que a gente não possa viver em santidade diante do Senhor. Não posso concordar com o irmão. Eu não respondi nada para esse irmão também por uma questão de educação. Se ele, de forma educada, me corrigiu, me abordou de forma educada e gentil, eu não quis tentar refutá-lo, objetá-lo. Eu acho melhor, de forma bem educada e bem gentil, dizer para esse irmão que me escreveu o seguinte: irmão, eu continuo não concordando com o irmão e continuo afirmando, com base na palavra de Deus, que não há homem que não peque. Não há homem que não peque, meu irmão. Viver em santidade do Senhor para nós aqui, nesta ambiência, é possível somente pela fé. Pela fé. Pela fé, meu irmão. Irmãos, continuamos o estudo, diz assim, Romanos 3, 10 a 18. Quer ver? Olha só o retrato da raça humana. Romanos 3, abram lá, Romanos, capítulo 3. Versículos de 10 a 18. Um trecho um pouco longo aqui da palavra. Romanos 3, 10 a 18 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse não há quem busque a Deus aqui, irmãos, não é... Paulo não está falando que não existam as pessoas que buscam a Deus de modo próprio, por iniciativa, pela iniciativa de Deus, não é isso. Ele está dizendo que por iniciativa própria não há quem busque a Deus. De modo natural, é isso que Paulo está tentando dizer aqui, depois a gente explica isso aqui. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Amados, isso aqui é o retrato fiel da humanidade depois do pecado de Adão. É assim que todos nós nascemos. Uns mais, outros menos. Uns com aspectos ou detalhes diferentes aqui e ali. Mas no geral, em essência, é assim que todos nós somos. Viu a descrição terrível, espantosa aqui? Essa é a descrição de toda a humanidade. É a descrição da humanidade depois do pecado de Adão. Foi isso que Adão nos legou. Foi isso que nós herdamos de Adão. Essa é a condição terrível na qual nós, enquanto seres humanos naturais, estamos aqui neste planeta. Planeta que, eu repito, foi amaldiçoado por conta do pecado de Adão. Estamos numa ambiência de maldição. Herdamos uma ambiência de maldição, um planeta amaldiçoado por conta do pecado de Adão. Então, como eu acabei de ler aqui, a condição humana diante de Deus é terrível. Vejam o que Jesus disse em Marcos capítulo 7. Abre aí, Marcos capítulo 7. Dos versos 21 a 23. Marcos 7, dos versos 21 a 23. Jesus diz assim: porque dentro do coração das pessoas, olha só o que Jesus diz aqui, como isso é profundo. Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades,
o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Ou seja, tudo isto, toda essa lista, todo esse rosário de males que Jesus citou aqui, vem de onde? De dentro da nossa mente, que a Bíblia carinhosamente chama de coração. Todos estes males vêm de dentro. Ou seja, dentro de nós há tudo quanto é tipo de coisa ruim. Olha o que diz Deus em Gênesis capítulo 6, verso 5. Olha o que Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 6, verso 5. Escrevendo, a corrupção humana depois do pecado de Adão, já, evidentemente, muito tempo depois, do pecado de Adão, Deus disse o seguinte, olha, em Gênesis 6,5: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Todo o desígnio do coração delas, diz aqui a palavra, era continuamente mau. Todo o desejo, toda a vontade, completamente corrompida. Foi assim que Deus descreveu o mundo pouco antes do dilúvio, e nós estamos de novo vivendo um mundo com as mesmas características do mundo antediluviano. Hoje nós podemos ver isso. E isso é o que a Bíblia afirma aos borbotões. O que significa isso, amados? Esta condição humana descrita aqui por Deus na sua palavra, terrível, espantosa. O que significa isso mesmo? Vamos diluir isso, vamos simplificar isso. Do ponto de vista espiritual, o que significa isso? Quer ver? Abram então em 2 Timóteo 2, 25 e 26. 2 Timóteo 2, 25 e 26. Diz assim o texto bíblico: disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Ora, é interessante Paulo aconselhando aqui Timóteo a repreender, a exortar, a advertir de modo sereno, suave, coisa que às vezes eu não faço, coisa que às vezes eu não sei fazer. Eu não sei fazer isso, às vezes. Então essa palavra se aplica a mim também. Então, Paulo advertindo Timóteo, exortando a Timóteo para que procure corrigir os irmãos, aqueles irmãos que estão, o quê? Com opiniões, com ideias, com atitudes equivocadas, erradas, insensatas. E Paulo então pede para Timóteo disciplinar com mansidão os que se opõem a ele mesmo, ou a todo servo do Senhor, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, ou seja, arrependimento é concessão de Deus, arrependimento não é obra humana, é concessão de Deus, é graça de Deus, é dom de Deus, arrependimento é dom de Deus. Para Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. O retorno à sensatez é dom de Deus, é concessão divina, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Paulo está dizendo que essas pessoas que agem equivocadamente, que falam equivocadamente, que ensinam equivocadamente, não conforme a palavra de Deus, mas conforme a si mesmos, elas estão o quê? Presas ao diabo e fazendo somente o que o diabo quer. São escravas da vontade do diabo.
escravas dos desejos do diabo, do querer do diabo. Cumprem a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Expressa aqui na sua palavra. 2 Pedro 2,19. Olha aí o que diz 2 Pedro 2,19. Essa é a condição da humanidade. Nós estamos mostrando aqui as implicações do legado de Adão sobre toda a humanidade. 2 Pedro 2,19 diz assim: prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Como é que nós, uma humanidade escrava do pecado, escrava de Satanás, presa a Satanás, propensa a fazer somente o querer do diabo, como é que essa humanidade pode prometer liberdade a alguém, se essa mesma humanidade está cativa do diabo, é escrava do diabo? É isso que Pedro está questionando aqui, né? Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Adão foi vencido lá no Éden pelo diabo, se tornou a partir de então escravo do diabo, ou seja, e o que nós herdamos de Adão é esta mesma condição: escravos do diabo, propensos a fazer somente a vontade do diabo, naturalmente. Portanto, nós, nessa condição, não temos condição de prometer liberdade para ninguém se nós mesmos somos escravos, do ponto de vista natural. É isso que Pedro está dizendo aqui. Essa é a condição humana. A condição humana que Adão nos legou foi essa. Essa foi a condição com a qual Adão nos presenteou, vamos dizer assim. Então o mundo natural está em condição de escravidão, amados irmãos. Todo mundo natural, todo ser humano que vem ao mundo vem na condição de escravo do diabo. Isso é duro, isso é chocante dizer isso. Mas essa é a verdade. Olha o que Jesus, o nosso Senhor Jesus, nos diz em João 8,44. João capítulo 8, verso 44, Jesus diz o quê? Jesus diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Olha só como isso aqui é chocante. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Então, enquanto escravos do diabo, a nossa vontade natural é esta aqui, de querer satisfazer aos desejos do diabo. A nossa vontade natural não é satisfazer os desejos de Deus, porque nós somos escravos do diabo. Nós nascemos nesse mundo herdando aquilo que Adão nos legou, essa condição terrível e espantosa de pecado, de morte. E é nessa condição que nós nascemos, escravos do diabo, desejando naturalmente fazer a vontade do diabo. Então vejam, do ponto de vista de Deus, em que condição nos encontramos quando chegamos a este mundo? Em que condição espiritual nos encontramos quando nós chegamos neste mundo? Quer ver? Abram Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, verso 13, diz assim o texto: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele, esse ele aqui é uma referência a Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo. Deus, né? Aliás, uma referência a Deus. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Quando vocês estavam mortos nos vossos pecados. Essa era a condição do ser humano, ou essa é a condição do ser humano quando ele vem a este mundo. Condição de quê? De morto. Morto para quem? Para Deus. Morto para Deus. Efésios, abrem Efésios só. É Paulo enfatizando isso, tanto para os colossenses quanto para os efésios. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quem foi que nos deu vida enquanto nós estávamos mortos? Jesus. Então, antes de alcançar essa vida de Deus em Cristo,
essa vida de Deus que está em Cristo, nós estamos de que modo, em que condição nós estamos diante de Deus? Estamos mortos. Foi isso que nós herdamos de Adão e Eva, lá no Éden. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 22, vai dizer o seguinte: em Adão todos morrem. Nós estamos mortos em Adão. É assim que nós nascemos, é assim que nós chegamos nesse mundo, amados irmãos e amigos que me assistem agora na TV Caminho Livre. Aí eu faço uma pergunta: o que a humanidade pode fazer em favor de si mesma para mudar essa situação? Preste bem atenção nessa pergunta. Ela não é retórica. Ou pode ser retórica. Essa pergunta tem a intenção de levar você a refletir. Depois de tudo que eu disse agora, depois de tudo que eu estou dizendo nesse estudo bíblico, essa pergunta que eu faço agora a você é para levar você a uma reflexão profunda. O que a humanidade pode fazer em favor de si mesma para mudar essa situação? Que situação? Situação de morte na qual eu me encontro. Estou morto para Deus. Morto espiritual. Condenado a morrer eternamente. Por conta do que Adão fez. Culpado, como Adão se tornou culpado lá no Éden. Essa é a minha condição. Com todo tipo de coisa ruim dentro de mim, habitando o meu coração, a minha mente. Essa é a minha condição. Então, o que a humanidade pode fazer em favor de si mesma para mudar essa situação? É uma pergunta. O que a humanidade pode fazer para mudar essa situação? Fazer em favor de si mesma? Abram em João capítulo 15. Olha só a resposta da palavra de Deus para essa pergunta. João capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, diz Jesus, nada vocês podem fazer, ou vocês não podem fazer nada, é o que diz a palavra. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, o que a humanidade pode fazer em favor de si mesma, para mudar essa condição na qual ela vem a esse mundo? Sem Jesus ela não pode fazer absolutamente nada. Jesus aqui é claro, é enfático, direto. A humanidade não pode fazer nada. Quer ver? Abram que diz Jonas, o profeta, um dos profetas menores lá do Velho Testamento. Jonas está depois de Obadias, que está depois de Amós, que está depois de Miqueias, depois de Naum, depois de Abacuque, depois de Sofonias, depois de Ageu. Jonas está depois de Amós, depois de Obadias, antes de Miqueias. Jonas capítulo 2, verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Jesus diz que em favor de si mesma a humanidade não pode fazer nada sem Ele, sem Jesus. Por que isso? Porque ao Senhor pertence a salvação. Salvação é coisa de Deus, pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence à humanidade. Porque o que pertence à humanidade, que legou isso de Adão, é a maldição, o pecado, a morte. É isso que nos pertence naturalmente. Agora, salvação é coisa de Deus. Salvação não é coisa que eu posso produzir ou gerar através do meu suposto livre-arbítrio. Não, salvação é coisa de Deus. É o que a palavra está dizendo, pertence a Deus. Por isso que a humanidade sem Jesus não pode fazer nada, diz Jesus.
E olha então o que diz Mateus 19. Vai lá para Mateus, capítulo 19. Abre aí Mateus na sua Bíblia, Mateus 19, 25 e 26. Mateus 19, 25 e 26 diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha que pergunta interessante essa dos discípulos. Depois daquele encontro de Jesus com o jovem rico. O jovem rico que afirmou para Jesus que guardava todos os mandamentos da lei de Deus desde criancinha. Desde menininho eu guardo os mandamentos, Senhor, eu guardo. Isso aí para mim não tem dificuldade nenhuma. Eu guardo todos os mandamentos, desde criança eu faço isso. E Jesus então diz: você guarda? Então tá bom, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me, né? E aí o jovem rico sai triste por conta disso. Esse negócio de vender tudo que ele tinha não estava nos planos dele, né? E os discípulos, depois de verem esse diálogo travado ali de Jesus com o jovem rico, e o jovem rico afirmando que guardava todos os mandamentos, os discípulos então, depois da afirmação de Jesus que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, os discípulos então perguntam para Jesus, a pergunta óbvia, né? A pergunta que realmente teria que ser feita. A pergunta das perguntas é essa: então, Senhor, diante desse quadro, quem é que pode ser salvo? Se um homem religioso como esse, que acabou de sair daqui, que guarda todos os mandamentos desde pequenininho, rico porque foi abençoado por Deus, se foi abençoado por Deus já está salvo. Aí vem o Senhor e diz: olha, mais fácil um camelo entrar pelo fundo da agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus. Então, quem é que pode ser salvo, Senhor? Diante deste quadro, diante deste panorama, quem pode ser salvo? Aí Jesus responde, verso 26, Jesus olhando para eles disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha, para os seres humanos isto é impossível. Não é o que eu estou dizendo para vocês aqui agora? Não é o que eu estou dizendo para vocês? Salvação pertence a Deus. O que a humanidade pode fazer em favor de si mesma? Aí vem Jesus e responde: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. João 15, 5. E aí Jesus, em outra circunstância, dizendo o seguinte: olha, quem é que pode ser salvo? Diante da pergunta dos discípulos, né? Quem é que pode ser salvo? Jesus diz: olha, para os seres humanos isso é impossível. Então a salvação, o que Jesus está dizendo para a gente aqui, o que Deus está dizendo através da sua palavra, é que salvação é coisa dele, é coisa de Deus. Salvação não é coisa humana, não é produção humana, não é geração humana, não é obra humana, não é fruto humano. Não tem nada a ver. Salvação não vem de mim, ela não sai de mim. Ela não é um produto do meu livre-arbítrio, das minhas obras, da minha suposta obediência à lei de Deus. Salvação não tem nada a ver com isso. É isso que Jesus está afirmando aqui, por todos os modos. Então, gente, pode surgir a seguinte pergunta: por que a humanidade não está em condições, então, de produzir sua própria salvação? Por quê que a humanidade, então, não está em condições de produzir sua própria salvação? Ora, eu já venho descrevendo aqui o porquê. Já venho mostrando aqui as razões pelas quais a humanidade não tem condição de produzir a sua própria salvação. Mas alguém pode, né, querer detalhes sobre isso. E aí a gente tem que ler o seguinte, olha, Mateus 23, 37. Abre aí na frente, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Jesus enquanto homem falando aqui. Jesus enquanto ser humano falando aqui. Quantas vezes eu quis reunir vocês de Jerusalém, debaixo, né, da minha proteção, dos meus cuidados. Vocês não quiseram. Veja, a humanidade, naturalmente, ela repele Deus, repele a vontade de Deus, repele as coisas de Deus. A humanidade, naturalmente, não quer nada com Cristo. Não quer nada com Cristo, ela não quer Cristo. Mas vocês não quiseram. É assim que a humanidade reage naturalmente diante de Deus, naturalmente. Sem a intervenção do Espírito Santo, é assim que a humanidade reage. Ela não quer saber de Deus. Olha o que diz João,
Só corroborando isso aqui que eu estou afirmando, João capítulo 5, verso 40. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui, João capítulo 5, verso 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Então veja, o que a Bíblia está mostrando aqui não é uma evidência de livre-arbítrio. Pelo contrário, o que a Bíblia está mostrando aqui é uma implicação, é o resultado do pecado de Adão sobre nós. É mais um resultado, mais uma implicação, mais uma consequência do pecado de Adão sobre nós. Naturalmente, nós somos escravos do diabo, estamos mortos para Deus, e nessa condição nós não queremos nada com Deus. Olha, nós não queremos. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Essa é a reação da humanidade natural diante de Deus, das coisas de Deus. A humanidade natural não quer saber de Deus. Se Deus deixa a humanidade, por conta dela mesma, decidir, por conta dela mesma, tomar a iniciativa de buscar a Deus, né? No que diz respeito à salvação, a humanidade morreria condenada. A humanidade seria condenada. A humanidade não tem condição de fazer nada por si mesma, por livre iniciativa, em direção a Deus. É isso que a palavra está revelando aqui agora, amados. É por isso que a humanidade não está em condições de fazer nada em favor de si mesma para mudar essa ordem de coisas. Então quer dizer, alguém pode argumentar, então quer dizer que em condições naturais, nenhum ser humano possui a vontade de pertencer a Deus? É assim? Em condições naturais, nenhum ser humano tem ou possui a vontade de pertencer a Deus? É isso mesmo. Em condições naturais, nenhum ser humano quer pertencer a Deus. Olha o que dizem Romanos, abrem Romanos capítulo 9, verso 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. É por isso que não depende de quem quer nem de quem corre. É porque aquele que supostamente poderia querer, não quer. Naturalmente, não quer pertencer a Deus. Não quer saber de Deus, não quer saber das coisas de Deus. Por isso que não depende de quem quer e nem de quem corre. É o que diz a palavra de Deus aqui. Então, irmãos, se a Bíblia afirma que o homem não tem vontade própria para salvar a si mesmo, ele não tem vontade própria para salvar a si mesmo, de onde vem essa vontade? De onde vem essa vontade? Quer ver? Vejam, João, abram em João, capítulo 5, verso 21. Abram aí, João 5, 21. Diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Filho vivifica aqueles a quem quer, é o que diz a palavra de Deus em São João 5, 21. O Filho vivifica aqueles a quem quer, aqueles a quem quer. É o Filho que vivifica aquele que ele quer vivificar. E pronto, e acabou, e ponto final. Você pode chorar, tripudiar, fazer o que você quiser, mas é o que Jesus está nos mostrando aqui através da sua palavra. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então a vontade de salvar-me, a vontade de me salvar, a vontade de pertencer a Deus, a vontade de querer pertencer a Deus, ela não vem de mim mesmo, ela vem do próprio Deus, que faz uma obra em mim através do Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, me persuadindo, me trazendo a vida, como Jesus trouxe a vida a Lázaro que estava morto. Lázaro não poderia fazer absolutamente nada para voltar à vida. É necessário que alguém de fora vá até o cemitério, ali próximo ao túmulo onde ele está enterrado, e diga: Lázaro, vem para fora. Isso é uma alegoria do que acontece na salvação,
Jesus vem ao meu túmulo espiritual e diz: Paulo, vem para fora. É o Espírito Santo que pronuncia este vem para fora. E aí eu vivo. E aí então eu posso ouvir a voz de Deus e entendê-lo e crer nele. É isso que acontece. Olha aí, Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Filipenses, abre aí. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que efetua em mim, incute em mim, no meu coração, na minha mente, incute em mim o querer, inclusive o fazer, o realizar, o praticar, a praxis, a obra humana, o agir. O querer é implantado em mim, ele vem de Deus para mim. O querer vem de Deus. O meu querer pertencer a Deus não é de mim mesmo, ele vem de Deus para mim. Eu só quero a Deus quando Deus me quer. Se Deus não me quiser, eu jamais vou querer Deus. Se Deus não me quiser, eu jamais vou querer Deus. É isso que a palavra de Deus, em outras palavras, está dizendo. Olha o que Tiago, abra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago 1, verso 18 diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Veja, gente, olha, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo o querer de Deus é que nós fomos gerados. Não foi o meu querer, não foi o seu querer que determinou o seu novo nascimento no reino de Deus, no reino dele. Foi o querer do próprio Deus. É em razão de tudo isso, amados, que o Senhor Jesus afirma em João, abra lá em João capítulo 3, João capítulo 3, versos 3 e 7, o seguinte: olha, Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo, por quê? Por que tem que nascer de novo para ver o reino de Deus? Porque nós estamos mortos. Quando nós nascemos aqui neste mundo, é o nosso primeiro nascimento, já nascemos mortos para Deus. É por isso que nós temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo. E aí Jesus diz, olha, Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, Jesus está deixando bem claro aqui o seguinte: olha, o que é nascido da carne é carne, vai continuar sendo carne. É isso que acontece quando nós nascemos nesse mundo aqui, como produto da vontade do nosso pai e da nossa mãe. É carne, nascemos como carne, mortos para Deus, escravos do diabo. Essa é a nossa condição natural. Então, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, ou seja, como produto da intervenção, da obra do Espírito Santo, é o que? Espírito. É isso que nós somos agora enquanto filhos de Deus, que somos. Espírito. E olha aí o que diz a palavra: não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Não se admirem disso. Não admirem-se quando eu digo, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Olha, Jesus utiliza-se da figura do vento aqui, do pneuma. Você ouve o barulho do vento, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é que tem a soberania de soprar onde ele quer. Ele sopra onde ele quer. Ele sopra a vida onde ele quer. Ele vivifica quem ele quer. Viu aí? Pai, Filho e Espírito Santo unidos numa só obra: salvar a humanidade. Salvar os seus eleitos da humanidade, que ele escolheu lá na eternidade.
E é isso que nós vemos dizendo aqui na TV Caminho Livre, em quase todos os vídeos, né? Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas. Em verdade lhe digo, Nicodemos, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Gente, nascer, vejam só, nascimento, é algo que? Algo terreno. É algo terreno. Jesus estava falando de algo terreno. Vocês precisam nascer de novo. Ou seja, Jesus estava utilizando-se de uma figura que eles sabiam o que significava. Nascer, nascimento. E aí, Jesus vem repreendendo Nicodemos justamente por essa ignorância. E dizendo o seguinte: olha, se eu estou falando de coisas terrenas, vocês não creem se eu falo de coisas terrenas? O que será quando eu começar a falar das coisas celestiais, né? Olha o verso 13, ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E aí Jesus diz assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amados, esse diálogo então Jesus teve com Nicodemos. Diálogo onde ele fala sobre o novo nascimento, sobre a necessidade do novo nascimento. Então, por causa do pecado de Adão, todo ser humano perdeu o poder de obedecer a Deus e o livre acesso à árvore da vida eternamente. Vocês viram isso lá no Éden, lá em Gênesis, né? O homem perdeu o poder de obedecer a Deus e ter livre acesso à árvore da vida eternamente. Por isso é que nós morremos. Por isso é que nós morremos, todos nós morremos. Daí a necessidade, gente, de um novo nascimento. Estamos mortos para Deus. Espiritualmente falando, estamos mortos para Deus. E olha, na conversa que eu acabei de ler para vocês aqui agora, na conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus condiciona o crer ao novo nascimento. É isso mesmo. Você primeiro tem que nascer de novo, para depois você crer. É isso que ele diz. Por quê? Jesus fala de ser levantado aqui, assim como a serpente foi levantada. Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, crucificado. É o que nós comemoramos hoje, né, na Sexta-feira Santa, a morte de Jesus. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então primeiro Jesus fala sobre o novo nascimento, para depois Jesus falar no crer. Porque antes do novo nascimento, ninguém pode crer. Não é o crer que vem primeiro, como afirmam os arminianos. É o novo nascimento, é a regeneração. A regeneração vem primeiro, depois vem a fé. Primeiro Deus tem que me vivificar e depois me dar fé nele mesmo, para que eu possa crer. Eu não posso crer sem antes Deus me vivificar. É impossível. Enquanto morto, eu crer. Por isso que Deus tem que me vivificar primeiro. E é isso que Jesus deixa claro aqui. Então veja, gente, a cruz de Cristo é o evento para o qual a fé aponta. Fé não é fé se ela aponta para si mesma. Crer em Jesus é crer em sua morte na cruz e em tudo o que isso significou, amados. Crer em Jesus é isso. E o que a cruz de Cristo significou? Vamos ler aqui rapidamente para mim terminar este vídeo. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Abre aí a sua Bíblia. Isaías 53. O que significou a cruz de Cristo? Isaías 53, verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso é que diz aqui o verso 4. Olha o verso 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vejam isso. Tudo isso aqui é uma profecia a respeito da cruz de Cristo. Olha o verso 6, o final. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de quem? De todos nós. Olha o final do verso 8.
Foi ferido por causa da transgressão do meu povo, diz Deus. Jesus foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Olha aqui o verso 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus justificaria a muitos, não todos, mas a muitos, porque a iniquidade desses muitos ele levaria sobre si mesmo. Olha o final do verso 12. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Levou sobre si os pecados de muitos. É isso que significa a cruz. Vejam o que diz o próprio evangelista Mateus. Mateus capítulo 1, verso 21. Aliás, é o anjo que diz a José, esposo de Maria, num sonho. Olha só, verso 21. O anjo disse a José, em sonho: ela, Maria, né, dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Viu que em Isaías 53 fala que Jesus levou sobre si os pecados de muitos. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. Sobre ele estavam os nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. O anjo disse a José: olha, você porá o nome do menino que Maria vai dar, a quem Maria vai dar à luz, porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará o seu povo dos pecados deles. Isso que o anjo disse. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, 15, verso 3. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha 1 Pedro, abra em 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. É isso que significa a cruz. É isso que significa a cruz. Se eu não crer no que Cristo fez na cruz em favor de mim, levando sobre si todos os meus pecados, sabe o que vai ter que acontecer? Se eu não crer que Jesus na cruz levou todos os meus pecados, sabe o que tem que acontecer? Deus terá que me condenar. Deus terá que me condenar. O único modo de eu mesmo pagar a minha dívida com Deus é morrendo. O único modo de eu mesmo pagar a minha dívida com Deus é morrendo, deixando de existir. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou ler o último trecho da palavra de Deus aqui em Romanos capítulo 5. Abra lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quero dizer para você o seguinte, amado irmão e amigo que me assiste agora. Substituição, presta atenção nisso aqui, ó. Substituição é o cerne do Evangelho, é o centro do Evangelho, é o coração do Evangelho. Substituição é o cerne, o coração, o centro do Evangelho. Romanos 5, vamos ler do verso 6 ao 11. Romanos 5, verso 6 a 11 diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Nós somos justificados pelo sangue. Seremos por ele salvos da ira. Com o sangue de Jesus derramado lá na cruz, com o sangue dele, nós somos justificados. Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo. Deus não nos imputou o pecado de Adão? Imputou.
culpa do pecado de Adão. Deus não imputou? Imputou. Assim também Deus imputa sobre nós a justiça de Cristo. E eu repito e digo, e o versículo que eu acabei de ler é o seguinte: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ira de quem? O próprio Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Que texto maravilhoso esse aqui, não é? Qual é o significado da cruz? Qual é o significado da cruz? Por que a humanidade celebra a Sexta-feira Santa? Sexta-feira da Paixão. Por conta disso aqui, que eu acabei de ler. Porque foi lá na cruz, quando Jesus derramou o seu sangue, que ele nos substituiu na condenação. A nossa condenação foi cumprida em Jesus. Jesus nos substituiu lá na cruz. Lá na cruz deveríamos estar, eu e você. Mas lá na cruz estava Jesus, no meu e no seu lugar. Por isso que o cerne do Evangelho é substituição. Foi isso que Jesus fez lá na cruz. Foi isso que ele fez em meu favor, em seu favor. Se você não crer no que Jesus fez na cruz por você, você terá que levar os seus pecados por você mesmo. Por você mesmo. Terminando, Romanos 5, 18 e 19 diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa, o Adão, né, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos pela obediência de um só ato de justiça. Esse ato de justiça é o ato de Cristo morrer na cruz. Então, quando eu creio nesse ato de justiça de Cristo na cruz, Deus me torna justo. Deus imputa, acredita, atribui justiça, a justiça de Cristo a mim. Quando você crê, ele atribui justiça de Cristo a você. Substituição, cerne do Evangelho. Palavra maravilhosa. Isso é Evangelho. Então, respondendo à pergunta do início do vídeo, nosso estudo, por que Jesus teve que morrer? Jesus teve que morrer para que eu e você, pela fé, pudéssemos viver. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.